Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos avançar hoje à noite, compartilhando um texto da palavra do Senhor. Eu queria hoje que a gente fizesse mais uma meditação em alguns textos da palavra de Deus. E tudo que fosse acrescentado aqui, você vai fazer um compromisso entre nós aqui. Que na verdade são três, né? Não é só um. Primeiro, hoje não vai ser uma pregação expositiva, vai ser mais do estilo temática. E eu quero que você possa anotar o que você puder, daquilo que for proveitoso para a sua vida, daquilo que você possa refletir nesse ano, aquilo que você possa meditar na palavra de Deus, e que você coloque em prática o que você vai ouvir aqui essa noite. Primeiro, então, anotação. Anote o que você achar que vai ser bênção para você nesse próximo ano. Segundo aspecto, você vai entregar a Deus de todo o coração esse momento. Mas você vai pedir para que você creia e viva o que vai ser dito. Porque não adianta nada você ser aqui acumulado de meras informações. Você então vai orar, nós vamos orar, e você vai pedir para que Deus coloque essa palavra no seu coração para você crer e praticar ela. E por fim, você vai rogar a Deus para ser cheio do Espírito Santo, para você ser capaz de viver tudo que vai ser dito aqui essa noite. Você vai orar a Deus e vai rogar que o Espírito Santo de Deus venha até o seu coração para que você possa ser capaz de viver e não só de acumular as informações do que será dito aqui essa noite. Amém? Então vamos orar? Irmãos, é comum nós fazermos promessas de início de ano. Nós temos muitos compromissos, né, resoluções que a gente quer firmar. Talvez você está cansado de mudanças. Aliás, de não mudanças, né? Mas você desejaria mudanças na sua vida, mas talvez você não consegue. E aquela velha máxima de que o ano novo está vindo, na verdade, parece não vingar. Por que que o ano novo não vinga? Porque as práticas ainda são velhas. O ano não se torna novo porque as práticas ainda são velhas. Você talvez até hoje está amargurado com alguém. Talvez até hoje você não consegue perdoar pessoas. Talvez você não tenha capacidade de pedir desculpa em casa para o seu marido, para sua mulher. Você não consegue liberar mesmo uma palavra de perdão. Então, o que adianta o relógio mudar de 23h59, né, para 24 horas ou 0 hora, se as suas práticas continuam as mesmas? Eu quero que você agora abra a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Todos abriram Provérbios 16, verso 1. O coração do ser humano, pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Irmãos, a palavra de Deus não nos proíbe fazer planos, ela na verdade nos incentiva até a fazer planos. O coração do homem faz planos. Só que nós temos que entregar esse caminho a Deus, e às vezes a gente não quer fazer isso. E aqui está um dilema muito sério da vida humana. Talvez uma das maiores crises do homem, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Saiba de uma coisa, você nunca vai conseguir conciliar essas duas coisas plenamente. Você é responsável pelos seus atos, você é responsável pela sua falta de planejamento ou pelo seu excesso de planejamento, mas saiba que Deus é soberano sobre tudo isso. E pelo fato de Deus ser soberano, muita gente não faz planos. Fala assim, já que Deus é soberano, já que a vontade de Deus vai se cumprir, então eu não vou fazer nada. Eu não vou planejar, não vou executar, não vou fazer nenhum sim, nenhum não. Mas saiba de uma coisa, quando você se isenta da sua responsabilidade humana, Deus também te cobrará sobre ela. Então essas duas coisas sempre vão andar juntas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, mas de fato, nós nunca vamos conseguir plenamente conciliar essas duas coisas. E é exatamente pelos planos que a gente faz ou deixa de fazer, as pessoas acabam
caindo num extremo, talvez de mistificar demais o 23:59 para 0 hora. Ela acaba criando uma mística demais. E tem outras pessoas que acabam indo para o outro extremo de racionalizar demais e falar assim, sabe de uma coisa? Não vou planejar nada. A minha vida não vai mudar mesmo. O ano vai continuar da mesma maneira, então eu não vou fazer nada. Então tem gente que acha que a vida dele por um passe de mágicas muda por causa da mudança do relógio. Aí ele vai lá, pula 7 ondinhas no mar, né? Ou vai lá e faz uma simpatia na virada do ano. Ou mesmo crê numa mística, né? Gospel, vamos assim dizer, falando. Achando que tudo vai mudar naquele passe de mágicas. E aí, para aqueles que se mistificam, que criam a mística, irmãos, hoje é um dia normal. Não vai haver nada de mágico a mudança de horário de 23:59 para 0 hora. Nada de mágico vai acontecer. Então não fantasie porque o relógio vai mudar. Afinal de contas, quem precisa mudar é você e não o ano. Porque a nossa vida não muda por causa de uma virada de um relógio, mas a forma como você encara as coisas daqui para frente. Mas eu também não quero reduzir as coisas, não quero ser um pessimista de carteirinha, porque ao mesmo tempo que esse dia é um dia comum, é um dia normal, por que não você não aproveitar essa oportunidade para fazer planos? Por que você não aproveitar esse momento para orar a Deus, entregar a sua vida, a sua família, no altar da presença de Deus e fazer planos? Ao mesmo tempo que a gente então não deve mistificar essa virada de ano, você tem que sim usar esse momento para planejar, fazer balanços, fazer resoluções para prosseguir na vida. Tem pregadores que querem reduzir, né, o significado dessa data de hoje, mas eu digo, irmãos, é como o Natal. Você pode tratar o Natal de forma leviana. A gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25, mas por que não aproveitar a data do Natal para a gente festejar o nascimento de Jesus, que poderia ter sido comemorado em qualquer outra data do ano? 1º de março, 30 de agosto, 1º de outubro. Não importa, a gente elegeu o 25, né? A gente que eu falo meio secular, elege o dia 25 para comemoração, então vamos comemorar. Agora, por que menosprezar isso? É a mesma coisa do dia de hoje. Por que menosprezar essa data, se é uma data talvez oportuna para você fazer planos? E por causa desses dois extremos, pessoas que menosprezam demais a data de hoje, ou pessoas que mistificam demais, né? Eu quero mostrar 2 padrões básicos e fatores fundamentais do que você não pode desprezar, na verdade, nenhum dia, e principalmente também o dia de hoje. Primeiro, muitas pessoas estão perdidas. Perdidas do que vão fazer na vida, perdidas de como vão prosseguir, perdidas. Sabe o que elas não sabem o que querem, para onde vão, o que vão fazer da vida? E eu não estou falando só no ano de 2024, não. Estou falando para toda a existência dela. Elas não sabem. E por que elas não sabem das coisas que estão perdidas? Por 2 fatores básicos. Primeiro, elas não sabem quem elas são. Não têm identidade própria. Segundo, porque elas não sabem para onde estão indo. Para o propósito das suas vidas. Por que elas estão aqui. E elas então se veem naquele famoso dilema, né, mundial. Quem eu sou, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou. Elas simplesmente entram numa roda giratória do mundo, daquele que a gente sabe do nascer, crescer, reproduzir e envelhecer e morrer. E se você vive a vida dessa maneira, como as pessoas que estão lá fora, é mais um acessório para a sua vida não ter sentido e você também está perdido. Mas a boa notícia, e o que nos dá ânimo, é que a Bíblia responde por meio de Cristo Jesus cada uma dessas crises. A sua identidade, quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você deve ir. Porque só através de Cristo nós podemos ter de fato essa identidade plena e completa, né? Essa semana suicidou-se PC Siqueira. Não sei se os irmãos já ouviram falar desse nome, PC Siqueira. Ele era um ateu, né, convicto, incrédulo. E ele disse num podcast uma vez, numa entrevista, eu não lembro agora se foi para a Folha de São Paulo, mas ele dizendo que ele falava que o cristianismo era uma das maiores aberrações e um dos maiores atrasos que existia, porque o cristianismo é aquilo que é o de mais retrógrado na sociedade. É aquilo que é de mais, vamos dizer assim, conservador do que se pode dizer. E ele então, perdido na vida, acaba suicidando essa semana com overdose e até mesmo enforcamento.
E é claro, como PC Siqueira, você pode acreditar em tantas teorias que a teoria que você quiser acreditar, você pode, como ele, que suicidou-se. Mas uma coisa eu tenho que fazer, o meu dever é te alertar sobre a palavra de Deus. O meu dever é te alertar sobre a sua, talvez, perdição. Mas, diante disso, então, o que você tem que considerar nesse ano de 2024 ou para a sua vida? Eu vou aqui fazer uma lista que ela vai estar agrupada em 3 grandes grupos, se é que eu posso dizer assim. O primeiro é que você deve saber quem você é, a sua identidade. Depois você tem que saber qual é a missão nesse mundo e quais são as suas tarefas que você deve fazer não só para o ano de 2024, mas por toda a sua vida. E por fim, você deve viver essa vida dentro desse equilíbrio que eu falei para vocês entre soberania de Deus e responsabilidade humana, que é algo que a gente jamais vai conseguir conciliar na sua vida, mas isso não pode gerar crise em você. Então, vamos avançar então para o primeiro aspecto da sua vida. Quem é você? Bom, se você nasceu em Cristo Jesus, se você é filho de Deus, se você nasceu em Deus para uma nova vida, então o primeiro caminho é que você é filho de Deus. Não caia naquele engano de achar que todos são filhos de Deus. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Porque só é filho quem crê num pai. Todos somos criaturas de Deus. A árvore que está lá fora, a grama que está lá fora, o passarinho que está dormindo, os leões, as girafas, os tamanduás, o rio, os pássaros, todos são criaturas de Deus, inclusive aqueles que não creem em Deus, como o PC Siqueira. Criaturas de Deus, porque foram criados por Deus. E ao serem criados por Deus, são criaturas, todos. Entretanto, filho só é quem crê no Pai. E se você, na verdade, tem diminuído essa importância do que se você é de fato filho de Deus e crê em Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, você, na verdade, tem transformado isso em algo comum e não pode ser, como eu falei para vocês a respeito do Natal. O fato de Jesus ter vindo ao mundo, irmãos, não pode ser tratado como algo comum. E o fato de você ser filho de Deus também não deve ser algo tratado como comum. A palavra de Deus fala em João, capítulo 1, verso 12 e 13, o seguinte: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem. Está vendo que é um direito seu? De se tornar filho de Deus, você não era filho. Aos quais não nasceram por descendência natural, aqui fala de adoção. Porque de fato só Jesus Cristo é o Filho de Deus, unigênito de Deus, propriamente dito. Mas se você crê em Deus, agora você é adotado, você se torna um filho pela vontade de Deus, e não do homem e da carne. E a paternidade então de Deus tem que ser algo que tem que mudar a sua vida, tem que mudar o seu coração, tem que mudar a sua forma de enxergar o mundo. Deus lhe dá o direito de ser adotado e ser filho dele. Isso não é algo normal. E se você é filho de Deus, isso está na sua identidade, significa que você é amado pelo Pai, e você não pode permitir que as pessoas diminuam a sua identidade. Qual que é a maior crise das pessoas hoje? Por que o coach consegue captar as pessoas? O coach consegue captar as pessoas porque eles têm crise de identidade. Mas você não pode ter a sua crise de identidade porque ela está em Deus. É isso que você é. E essa é uma promessa que não vai se cumprir no futuro, essa é uma promessa para agora, porque você já é filho, você já desfruta desses direitos e privilégios por essa adoção. Primeiro aspecto, então, dessa sua identidade, você é filho. Se você é filho, então, você tem uma herança, você é herdeiro. Se você é um filho, você é um herdeiro, você é cordeiro com Jesus, então você participa de toda a glória de Deus. Essa herança, irmãos, tem um testador que testifica essa herança do qual é Deus. Imagina uma herança terrena. Imagina essa herança que você recebe aí. Ela é limitada, não é? Ela acaba, não é? Ela é dividida, talvez, não é verdade? Por mais filhos, se você não for filho único. Mas quando você é filho de Deus, essa herança que você recebe, ela não se acaba. Ela é sua, propriamente dito, porque você é filho. E ela é ilimitada. Já parou para pensar nisso como herdeiro de Deus? Uma herança que não se acaba. Uma herança que não é limitada. E uma herança do qual você não é distribuída por outras pessoas. Ela é sua, ela é exclusiva. E o testador, o qual Paulo tem em mente quando ele fala de herança, é uma herança de eternidade a eternidade.
do qual jamais se esgotará e jamais vai se diminuir. Essa condição de ser filho, irmãos, tem que trazer para você uma alegria poderosa demais que você nem pode descrever. Só que isso tem sido diminuído, porque a gente não crê nessa herança, ou não visualiza ela. Eu vou dar uma lista pequena aqui do que é essa herança. Primeiro é a vida eterna. Segundo é que você vai receber um novo nome. Terceiro, você vai receber uma coroa. Quarto, o perdão pelos seus pecados. A sua ligação com Deus. A não presença mais do pecado no mundo quando você for para a glória. O seu reinado com Cristo Jesus. Uma promessa de que o Espírito Santo de Deus habita em você. Tudo isso é herança. Tudo isso são coisas do qual você já deveria estar desfrutando se você é filho. Mas você não apenas é filho, você não apenas é herdeiro, mas você também é amado por Deus. Por que tem muita gente com crise de identidade querer ser aceito? Pastores são assim, sabia? Pastores querem ser bajulados, querem ser aceitos pela igreja, querem uma dependência até do pastor. Já viu aquele pastor assim, pastor, ora por mim, que a sua oração é mais poderosa do que a minha? Mentira! Você é sacerdócio real, você é nação santa, povo escolhido de Deus. A sua oração é tão forte, ou deveria ser, né? Quanto a do pastor. E o fato é, então, que agora você como filho, você é amado. Você não precisa ficar bajulando ninguém para ser amado. Mas pastores gostam disso. E a palavra de Deus fala o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez ou perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente e do porvir, nem poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem a sua crise resolvida de identidade. Não só porque você já é filho de Deus, não só porque você tem herança, mas porque você já é amado por Ele. Isso deveria te bastar. Porque quando Deus te ama, quando Cristo te ama, o amor de Deus é a confiança de uma coisa constante. Não é que hoje Deus vai te amar e amanhã vai te jogar fora. Não é porque Deus hoje vai te amar e amanhã Ele vai estar bravinho com você, vai virar o bico para você e o rosto para você. Não, você já é completamente amado por Ele. E se você sabe que você é amado por Deus, você não precisa fazer algo para ser mais amado para Deus. Eu já vi muita gente trabalhando na igreja assim. Não, eu vou trabalhar para Deus porque o amor dele vai aumentar para com a minha pessoa. E se eu não trabalho na igreja, então eu não sou amado por Deus, ou vou ser menos amado por Ele. Mentira que Satanás está pregando para você e você está acreditando. Você não é amado por Deus pelas suas obras. E a gente tem uma mania de querer ser aprovado pelas pessoas, já viu isso? Mas isso é um equívoco. Você não tem que estar pressionado para ser aceito por ninguém se você já é aceito por Deus. Tem uma frase que diz o seguinte, ela é muito interessante. Fala assim, olha, eu não sei o segredo para o sucesso, mas eu sei o segredo do fracasso. O segredo do fracasso é você querer agradar a todo mundo. Você não é só filho, você não é só herdeiro, você não é só amado, mas também você é abençoado por Deus. E ser abençoado por Deus, irmão, significa o seguinte: troca a palavra sucesso hoje que as pessoas usam. As pessoas não usam muito essa palavra sucesso. Troca essa palavra sucesso pela palavra abençoado. Era isso que o hebreu tinha lá no Antigo Testamento na cabeça dele. O judeu tinha na cabeça dele não a palavra sucesso, até mesmo porque isso é uma palavra mais moderna. Ele tinha na palavra ser abençoado por Deus. Então, onde o homem moderno fala sucesso, a Bíblia fala sobre a bênção. E o verdadeiro sucesso na vida de alguém passa por ser abençoado por Ele. A bênção é o desejo pela felicidade, a proteção de Deus, a graça concedida do qual eu e você não merecemos. E é interessante, quando no Antigo Testamento, irmãos, Deus precisava mostrar a sua bênção material constantemente para as pessoas. Ele precisava abrir o Mar Vermelho, ele precisava ver com que a vara de Moisés e de Arão se transformasse em serpentes. Ele precisava com que Gideão, que não cria em Deus, precisava de um monte de sinal para acontecer para ele poder crer em Deus. A bênção de Deus se materializava, mas tudo isso porque a nação de Israel ainda era um povo novo na fé. Eles precisavam ver. Mas tem muito crente hoje assim. Ele precisa ver para crer. Deus, será que o Senhor está comigo? E aí você sabe o que ele faz? Ele pauta a bênção de Deus pelas bênçãos materiais. Então se ele acha que ele está passando uma pindaíba financeira, é porque Deus não está com ele.
Se ele acha que ele não está sendo abençoado na sua saúde física, é porque Deus não está com ele. Se há alguma coisa na família dele, é porque Deus não está com ele. A gente tem uma mania de agir como crentes infantis na fé, achando que a bênção de Deus se restringe ao material. E isso muitas igrejas pregam, eu não preciso nem dizer quais igrejas são. Igrejas que dão ênfase excessiva na bênção material, que se você não tiver, você não é abençoado por Deus. Se fosse assim, então, Elon Musk é o homem mais abençoado do mundo. Se fosse assim, Bill Gates era um dos homens mais abençoados do mundo por Deus. Mas isso não significa ter a bênção de Deus. A bênção de Deus, da ênfase do Novo Testamento, está onde? No caráter espiritual, por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Romanos capítulo 15, Efésios capítulo 1. A ênfase das bênçãos espirituais no Novo Testamento não significa que Deus também menospreze as materiais. Mateus capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 4. O que o Novo Testamento faz, irmãos, é apenas colocar uma ênfase no seu devido lugar. Só que essas bênçãos espirituais, a gente despreza elas. Lembra de ser herdeiro, ser amado, ser filho? Você as joga fora. Você só considera se você tem carro, casa, saúde e família. O resto, Jesus, se o Senhor vier, Jesus, vem como acessório na minha vida. Se Jesus vier, vai ser como a cereja do bolo. Sabe aquela pessoa que quer tudo? Carro, dinheiro, mulher bonita, né? Tudo na conta, tudo bem, o marido perfeito. E se Jesus vier de brinde, ótimo. Aí eu vou estar perfeito. Mas primeiro tem que ser as coisas visíveis. Mas essa não é a ênfase da palavra de Deus. E por fim, irmãos, para a gente falar da sua identidade, não percorra o caminho de você espelhar-se nas pessoas. Entende isso? Nós não podemos esperar em ninguém a nossa esperança. Você não deve esperar em ninguém a sua força, a sua coragem, o seu descanso, para você continuar a sua vida. Jesus deve bastar. Ele é o seu Redentor. Ele deve ser o Salvador da sua vida. E você também não deve percorrer outro caminho de alimentar isso nas pessoas. Sabe aquela expectativa de que você alimenta que você é o Redentor das outras pessoas? Você alimenta que as outras pessoas precisam de você para ter segurança. Você não pode alimentar nas outras pessoas para que você seja o porto seguro delas. Você não pode alimentar com que você pode salvar essas pessoas de certa maneira. Todos os dois caminhos são equivocados. Tanto de você buscar isso a alguém, quanto você alimentar isso nas pessoas. Pastores também são mestres de fazer isso. Mestres de fazer com que as pessoas sejam, aquele pastor é a minha segurança. Aquele pastor é o meu porto seguro. Aquele pastor é o meu salvador, aquele que vai me redimir. Não! Você não deve fazer isso nas pessoas, ter elas como porto seguro, mas você também não pode alimentar. Você vê aquelas mães, né, que são muito assim, o pai que é muito assim, o meu pai é o meu porto seguro, minha mãe é o meu porto seguro. Não alimente isso nas pessoas, porque você vai se frustrar e você vai frustrar outras pessoas, porque só Jesus pode ser o Redentor e Salvador da vida delas. Isso, sabe o que é? Nos liberta de uma vida de ansiedade. Nos liberta de ser aprovado pelos outros. Nos liberta da opinião dos outros. Porque a sua identidade está segura em Cristo Jesus. Agora, então, você está livre. Livre das críticas. Porque, irmãos, nós todos nós não recebemos críticas, não é verdade? Todos nós também não somos elogiados. E ao sermos criticados e elogiados, nós vamos ter segurança da nossa identidade. Você sabe por quê? A crítica não vai te abalar, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Você sabe a sua identidade. E o elogio não vai te atrapalhar, porque não vai te envaidecer, não vai te ensoberbecer. Você sabe por quê? Porque tudo que tem de você vem de Deus. Tudo que vem de você vem por meio de Cristo Jesus. Então críticas e elogios não te pautam. Você não vive uma montanha-russa de ansiedade por aprovação de ninguém, porque a sua identidade está segura em Cristo Jesus. Amém? O primeiro aspecto que você tem que entender em 2024, por resto da sua vida, é a sua identidade. E seguro dessa identidade agora, você não é alguém ansioso, você não é alguém fraco emocionalmente, porque você não está sujeito a críticas nem aos elogios. Agora você tem que saber o que você vai fazer nessa vida. E quando você tem esse propósito claro na sua vida, você livra a sua vida daquela falsa religiosidade enfadonha da igreja, sabe? A gente não tem que estar aqui na igreja só de domingo a domingo.
A gente não tem que estar aqui porque parece ser um fardo, um peso estar aqui, ou você quer destravar o seu pensamento em relação a Deus, do tipo assim, não, eu vou ter a minha consciência limpa lá hoje, eu vou na igreja. Vou limpar a minha ficha com Deus, vou para o domingo na igreja, aí está tudo bem. Não, meu querido, não está tudo bem. Se o seu amor não foi trocado, se você ainda vem para a igreja e continua amando o pecado, significa que você não nasceu de novo. Se você não teve os seus amores mudados, sabe o que é um amor mudado? Você não ama mais a pornografia, você não ama mais as músicas seculares, você não ama mais dançar aquelas músicas seculares, você não ama mais ouvir programas imundos. Se você não trocou o seu amor pelas coisas de Deus, você não nasceu de novo. Eu não quero te enganar. Eu não quero massagear o seu ego dizendo assim, venha para a igreja todos os domingos que vai estar tudo bem na sua vida. John Piper uma vez fez uma analogia muito interessante, falando assim, o que seria uma tragédia? E ele contou duas histórias. Contou uma história de uma missionária, minha irmã Help, que estava indo pregar o evangelho. Eu não lembro mais o lugar agora. E ao pregar o evangelho nesse carro, nessa estrada, era uma pista simples, e numa curva ele foi ultrapassar, e ao ultrapassar você sabe o que aconteceu. Ele colidiu de frente com outro carro. E aquele missionário e toda aquela equipe morreu na hora, todos, não sobreviveu nenhum. E ele perguntou, isso é uma tragédia? Essa era a primeira pergunta. Aí ele contou a segunda história de um outro casal, isso era um casal que estava indo fazer missões nessa equipe. Sofreu um acidente, todos morreram. Contou a segunda história. Segunda história de um outro casal que aposentou-se muito cedo, eles tinham uma vida muito tranquila e que agora iam morar à beira-mar e viver o resto das suas vidas ali não fazendo nada, apenas caminhando na beira da praia, colecionando conchas. E aí ele perguntou, qual dessas duas histórias é uma tragédia? A primeira ou a segunda? Ele afirma categoricamente, a segunda história é uma tragédia. Porque são pessoas que vivem sem propósito, são pessoas que vivem apenas para o seu próprio ego, são pessoas que não viveram para Deus. A primeira história parece ser uma tragédia, né? Missionários morrerem num acidente automobilístico, mas viver uma vida sem propósito é uma tragédia maior. E aqui eu vou direcionar apenas 5 coisas que você tem que fazer, não só para 2024. Se você está perdido, o que você tem que fazer em 2024 para toda a sua vida, eu vou te direcionar apenas por 5 grandes propósitos. Primeiro, você foi chamado para adorar a Deus, o Deus triuno e verdadeiro. E se você não adorar a Deus plenamente, corretamente, todo o seu coração, você não terá cumprido o seu propósito em 2024. Essa é a primeira missão de todos aqueles que nasceram em Deus. Sem dúvida, a adoração genuína, irmãos, ao Deus verdadeiro, conforme em Êxodo, capítulo 20, a gente tem escrito aqui, né? Não terás a Deus, né? Não terás outros deuses. Êxodo 23 é o primeiro mandamento. Não há como você, de fato, existir como cristão se você não adora a Deus pleno e verdadeiramente. Se você diz que é um cristão verdadeiro e você não adora a Deus, você também não nasceu de novo. Você também não está cumprindo o seu propósito em 2024 ou por toda a sua vida. Portanto, então, adorar a Deus da forma correta é o primeiro e maior propósito de 2024. Segundo, você é alguém que constantemente está sendo moldado à imagem e semelhança de Cristo todos os dias da sua vida. Tem um versículo de Romanos, capítulo 8, verso 29, que está escrito o seguinte: pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Irmãos, desde a queda de Adão e Eva, a imagem do homem foi deturpada, foi distorcida. Sabe um espelho quebrado? Um espelho arranhado, um espelho distorcido? Pois é. Você ainda carrega a imagem de Deus dentro de você, só que ela precisa ser restaurada. E ao ser restaurada, isso, meus irmãos, é um progresso. A sua vida cristã não é esse virar de relógio, como eu falei para vocês, do 23:59 para 0 hora. A sua vida é esse progresso. E se você não estiver disposto a seguir esse progresso de ser moldado à imagem de Cristo, você vai se frustrar. Porque a vida cristã não é um passe de mágicas. A vida com Deus não é simplesmente um estalar de dedos, onde tudo vai mudar do dia para a noite. A sua vida é esse progresso e você precisa progredir nisso dia após dia.
E eu sempre cito, né, o Cristiano Ronaldo como esse exemplo. O Cristiano Ronaldo não consegue ser o que ele é por causa de uma partida da Champions League, por causa de uma final. O Cristiano Ronaldo é o que é pelo seu cotidiano, pelo seu dia a dia. E muitos estão aí dizendo que o seu casamento foi por água abaixo por causa da rotina, que a sua vida é ruim por causa da rotina. Não! É a rotina que te faz alguém forte. É a rotina que te faz um crente forte ou um crente fraco. É a rotina que vai estabelecer o progresso da sua vida cristã se você está sendo moldado à imagem de Cristo todos os dias. E na ótica de Deus, irmãos, isso é ser alguém de sucesso. Ser alguém de sucesso não é se você conseguiu a sua casa própria. Ser alguém de sucesso não é se você conseguiu o seu carro próprio, se você formou na faculdade, se você tem pós-graduação, se o seu filho é bem sucedido lá fora. Ser alguém de sucesso é se você está sendo moldado à imagem de Cristo diariamente. Isso é avaliação, esse é o seu parâmetro de sucesso. Sabe aquela listinha que você está ticando lá? Pois é, eu estou adorando a Deus verdadeiramente em 2024? Eu estou sendo moldado à imagem de Cristo? Terceiro, todo cristão é um missionário e um discipulador. Mateus capítulo 28, verso 19. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, se você não é um discipulador e um missionário, você não está cumprindo o seu propósito aqui. E eu vou começar com os pais dentro de casa. Pai, o seu primeiro discípulo é o seu filho. Pai, o seu primeiro campo missionário é o seu filho, é a sua esposa, é o seu marido. Se você tem um marido, né, que não é crente, ele é o seu campo missionário. Mulher, né, se está faltando alguém convertido na sua casa, se é o seu marido, ele é o seu campo missionário. Marido, se você tem uma mulher que não é convertida, ela é o seu campo missionário. E talvez a gente está querendo ganhar lá fora, ganhar a igreja, ganhar todo mundo lá fora, se você não ganhou os da sua própria casa. Mas eu faço um alerta, isso não te isenta de ganhar pessoas fora da sua casa, é claro. Para os pais que já têm os seus filhos na fé, para o Júnior, né, Júnior, que já conseguiu criar suas filhas na fé, né, a Raquel está firme, a Denise está firme. Júnior, seu campo missionário agora então é os netos. Júnior, seu campo missionário é lá fora. Para aqueles que já têm filhos e netos criados na igreja, seu campo missionário é aqueles que estão fora da igreja. E se você compreende isso, irmão, você está cumprindo o seu chamado. Você está cumprindo o seu propósito de 2024 e por toda a sua vida. Está anotando? Quarto, você foi chamado também para servir a Deus e as pessoas. Todo cristão é um servo. Todo cristão é um diácono. Eu dei isso para os meninos do curso de diaconia. Todo cristão é um mordomo de Deus, à disposição de Deus e à disposição dos irmãos. Então há uma coisa inseparável de você falar que ama o seu irmão e você serve a ele. E a gente já falou sobre isso aqui. Pessoas que só falam que amam e não fazem nada. Então se você fala que está amando o seu irmão e não está servindo a igreja, você está sendo um mentiroso para você mesmo. Você está enganando a si mesmo. Porque a diaconia, esse servir, é uma função cristã. É a função da igreja, é a função de todos nós. E você foi chamado a servir. Você foi chamado a servir a Deus e ao seu próximo. E se você falha nisso, você tem falhado no seu ano de 2024 por toda a sua vida. E por fim, você não foi chamado a ser alguém isolado. Irmão, eu sei que a nossa mentalidade hoje é de cada um na sua casa. Eu sei que a sua mentalidade hoje é cada um no seu celular dentro da própria casa. Cada um no seu talinha, né? Para aqueles que foram já lá em casa, né? Eu não tenho televisão em casa. Eu já acho que eu gasto tempo demais na internet, no meu celular, no computador. Imagina eu inserindo mais um item na minha casa que seria televisão. Então eu optei por não ter. Mas mesmo eu não tendo TV em casa, chega um momento que a Elaine está no celular, a Ana Clara está no celular e eu estou no computador. 3 pessoas dentro de casa, cada um numa tela. Mesmo eu não tendo TV em casa. Irmãos, nós não fomos chamados para ser isolados. Nós não fomos chamados para cada um na sua casa, isoladamente. Eu sou um crente desigrejado, eu tenho comunhão comigo mesmo e sozinho. Não. Nós temos que prestar conta uns aos outros, disciplina eclesiástica, orar um pelos outros, sacramento que é a ceia do qual nós vamos participar, comunhão. Isso aponta para a Trindade, isso aponta para Adão, não é bom que um homem esteja só. Isso aponta para o povo de Deus, nação, igreja, tudo Deus trabalha em conjunto na sua palavra. Então não é a vontade de Deus ser crentes isolados.
Concluindo então, você tem uma identidade, você vai adorar a Deus, você vai ser moldado à imagem de Cristo, você é um diácono, você é alguém que não foi chamado para ser isolado, e você é alguém, simplesmente, um missionário. Lições conclusivas que eu quero deixar para você. Irmãos, preste bem atenção. Se tem algum ponto que eu falei que foi importante, que você considerou importante, não adianta nada se você não crer nisso e se você não colocar isso em prática. É sério isso. Todo esse discurso meu vai por água abaixo, vai ser vazio se você não acreditar nele e se você não praticar ele. É sério isso. Você perdeu 30 e poucos minutos da sua vida agora ouvindo esse discurso, se você não acreditou e se você não vai viver isso. Como já dissemos, a nossa vida não muda por causa da virada de um ano para o outro. Mas a gente pode mudar a forma como você vai decidir viver o próximo ano. Você pode desejar, meus irmãos, ter um ano diferente se você tiver uma semeadura diferente. Você vai decidir ter uma colheita nova se você ter sementes novas. Não espere colher algo diferente se você continua semeando sempre as mesmas coisas. Não engane a si mesmo. Se você continua semeando sempre as mesmas coisas, você vai continuar colhendo as mesmas coisas. Portanto, não engane a si mesmo, não se iluda. E aqui eu termino esse primeiro ponto conclusivo, dizendo o seguinte: ou você enfrenta a dor da disciplina, ou você vai enfrentar a dor do arrependimento. Você não tem como escapar de uma dessas duas dores. Ou você vai enfrentar a dor da disciplina, ou você vai enfrentar a dor do arrependimento. Segunda conclusão: a vida é um processo e não passes de mágicas. A igreja foi chamada a perseverar. Atos capítulo 2, verso 42, diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Irmãos, como diz, né, aquele momento coach aqui, né? Como diz aquele texto lá daquele momento que o Rock Balboa está influenciando o seu filho, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Ele vira para o seu filho, né? Que você já sabe. O mundo não é um parque de diversões, né? E ele vai te dar um soco e você vai ficar lá caído até que você decida se levantar. Irmãos, a nossa vida cristã não é esse parque de diversões que eu prometi para vocês, ou que alguém talvez prometeu para vocês. A vida cristã é dura. Jesus falou que a gente teria aflições, mas que a gente deveria ter bom ânimo. Tem crente que quer vir aqui na igreja todo dia se sentir bem. Tem crente que quer vir aqui na igreja todo dia sentir uma palavra de motivação para ele ir para casa. Não. Vai ter dia que você vai ter que ser confrontado pelo seu pecado. Vai ter dia que você vai estar em casa e vai se sentir sozinho. Você vai ter que buscar a Deus, dobrar o seu joelho, abrir a Bíblia e orar e buscar o Senhor. Senão o diabo que está aí como um leãozinho tentando te devorar, ele vai te tragar também se você não tomar cuidado. Portanto, a vida não é um parque de diversões. Pare com tomar essas pílulas diárias aí de dopamina de coachings, de crentes que todo dia você tem que estar lá com a palavra motivacional. Ai, se eu não ouvir essa palavra no Facebook hoje, no meu dia não vai prestar. Ai, se eu não ouvir essa palavrazinha no Instagram hoje, minha vida não vai prestar. Esqueça isso. A sua vida não é essa pílula diária, todo dia viciante, de dopamina, todo dia que você tem que estar motivado. Não! A vida é feita de processo, irmão, processos duros. A mudança é diária, ela é contínua, ela não é no passe de mágica, ela não é do tipo da aparição dos gênios da lâmpada mágica. E esse processo que faz a vida ser bela. É nesse processo, nessa jornada do qual a gente vai vendo a nossa perseverança. Porque perseverar dá trabalho mesmo. Perseverar, meus irmãos, não é ser engolido pelo entretenimento. Perseverar é ver uma vida de transformação dia após dia do qual você olhou para trás e viu toda essa mudança. Só que você não vai conseguir tudo isso se você não estiver na dependência de Deus e na dependência do poder do Espírito Santo. Se você tentar fazer tudo isso na força do seu braço, você vai se frustrar. Porque lembra do que a gente leu em Provérbios? Todos os caminhos das pessoas são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Irmão, fuja dessa idolatria de você ser um crente mimado, de querer ver todos os seus planejamentos se cumprir. Descanse em Deus.
Há planos que são maiores para a sua vida, do qual Deus sabe o que é melhor. Deus enxerga lá na curva, você não enxerga. Deus enxerga lá na frente, você não tem capacidade. Portanto, fuja dessa idolatria de si mesmo, de querer ver seus planos sempre se cumprir. Entregue na mão de Deus, confie no Senhor e descanse. É isso que diferencia a gente do mundo. As pessoas do mundo lá fora trabalham na força do braço dela. Nós trabalhamos no Senhor e esperando nele. E tem uma ilustração aqui que eu pedi para eu usar de uma irmã aqui da igreja. Eu falei, irmã, eu posso usar a sua ilustração lá na igreja sem citar seu nome? Ela falou, pode, pastor. Então eu estou autorizado. Apesar dela não estar aqui hoje, mas vai valer para nós. Essa irmã estava tentando resolver um problema de família muito sério entre filhos, parentes dela. E ela, na força do braço dela, no não descansar em Deus, estava correndo atrás da filha, correndo atrás, e muitos problemas em casa, problemas com o filho, problemas com a filha, enfim, sabe aquela coisa assim bem difícil de ser resolvida? E aí até que então ela toma um Uber na alta madrugada da noite, e ao tomar aquele Uber, ela começou a desabafar. E desabafou a vida dela, e contou, e o Uber ouvindo, e o motorista ouvindo, e o motorista ouvindo. Eu não sei se o Uber é crente ou não, mas ele virou para aquela irmã daqui, falou assim, você já experimentou descansar em Deus? Você já experimentou confiar em Deus? Ela falou, mas é isso que eu estou fazendo. Aí ele falou, não é isso que você está fazendo. Se você estivesse fazendo isso, eu não estaria tomando o seu dinheiro agora com essa corrida. Se você estivesse descansando mais em Deus, se você estivesse confiando mais, você não estaria aqui comigo nessa hora da noite. Irmãos, ninguém está isento de tomar decisões erradas. Mas descanse no Senhor, mesmo quando você fizer elas. Por quê? Porque todos nós devemos ter esperança para um ano novo melhor. Porque talvez você tenha que ter esperança de uma vida melhor. Talvez você está aqui incrédulo, pode achar que não há esperança para você, ou você acha que não tem que ter muita expectativa. Eu quero retomar aquela devocional para quem não viu, ou para quem não ouviu a devocional do nosso grupo da igreja. E eu vou ler aqui o que eu gravei naquela devocional. Irmãos, todos nós temos expectativas de um começo de ano novo. Talvez esperamos por mudanças, tenhamos grandes projetos e sonhos, temos grandes motivações. Mas, infelizmente, muitas pessoas são incrédulas. Elas não creem nessas mudanças. Acham que nada de novo vai vir, acham que tudo vai continuar o mesmo. É mais um ano comum e normal na minha vida. E essa questão de final de ano é tudo uma baboseira para as pessoas. E pensando nesses dois extremos, pessoas que têm expectativas e pessoas que acham que não têm expectativa nenhuma no final do ano, pensando nesses dois extremos, Paulo nos mostra em 1 Timóteo capítulo 1, como a gente tem que encarar mudanças difíceis. Talvez nós pastores nos perguntamos, será que a igreja vai mudar? Será que aquele irmão que eu oro tanto vai mudar? Será que o meu parente vai mudar? Será que o meu marido, a minha esposa, o meu filho vai mudar? Será que enfrentando tantos desafios seculares, a pobreza, um sistema de saúde precário, baixa qualidade no ensino, cristãos imaturos, será que essas lutas pessoais, tudo isso, será que vai mudar de fato? E parece muitas coisas complexas, né? Muitos trabalham em ambiente tão pesado que parece que não vai haver mudanças. Então, as pessoas duvidam que seus esforços vão fazer alguma diferença, que parece uma gota no oceano. Parece que nada vai mudar, mas aqui, Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, muda toda a história. Paulo mostra que ele era um blasfemo, insolente, perseguidor da igreja. Alguém que da fé cristã era um perseguidor. Mas mesmo diante de algo que parecia ser impossível, Paulo foi mudado. Paulo foi transformado. Paulo nasceu de novo. E olha a influência de que Paulo fez no mundo através da palavra de Deus. Irmãos, Paulo diz que aquilo que aconteceu com ele é passível de acontecer com toda e qualquer outra pessoa. E lembra aquela famosa frase, se eu mudo, o mundo muda. Deus superou o pecado de Paulo, Deus superou sua índole assassina, e é claro que Paulo não é o personagem principal dessa história, mas sim Cristo atuando na vida dele. Isso mostra então, meus irmãos, que se Paulo era alguém improvável, não há pessoas improváveis, não há situações improváveis. E é exatamente por meio dessa mudança,
E é exatamente por meio dessa operosa mudança que eu te chamo hoje a ter esperanças. Porque se Deus pôde operar tamanha mudança na vida de Paulo, Ele não pode operar em mim e em você? Ele não pode operar nessa igreja? Ele não pode operar no seu parente? Devemos estar em paz, meus irmãos, porque não é da nossa própria força que vamos conseguir essas mudanças. Nós não precisamos desperdiçar a nossa vida, porque nós não somos fortes o bastante, é verdade. A nossa confiança está em Deus. E se você crer nisso, se você parar de questionar e descansar nessa fidelidade, de fato as mudanças virão, sem você abandonar a sua responsabilidade humana. Logo, não entre em crise sobre a soberania de Deus e a sua responsabilidade. A verdade é que nós temos vontade de caminhar na nossa força do nosso próprio braço, mas nós devemos descansar, porque Jesus não é um acessório na sua vida. Jesus não é uma cereja do bolo. E o meu desafio aqui, irmãos, não é mimar você, mas é de fato fazer com que você creia, que você tenha fé e que você tenha esperança. Mesmo que aos seus olhos tudo parece ser tão distante e tudo parece ser tão impossível. Vamos orar? Crendo e confiando de que Deus haverá de trazer mudanças para nós, para nossas vidas?